A falta de novas doses compromete a vacinação contra a Covid-19. A campanha para vacinar moradores com a primeira dose está suspensa em várias cidades do estado. E para piorar, a remessa que deveria ter chegado na madrugada vai atrasar por problemas no envio. Morreu um motociclista atingido pela porta de um carro em Bom Jesus. A polícia começa a investigar o caso e o motorista do carro, que vinha no sentido contrário, pode responder por omissão de socorro. Em Lusiânia, a dona de um imóvel ameaçou de morte a inquilina que estava devendo aluguel. O caso foi parar na justiça. Assunto para Tarciane Vasconcelos. Vejam só que situação. A inquilina dizia que estava devendo um aluguel no valor de R$500 e a proprietária dizia que ela estava devendo 5. E acabou tudo na justiça. 10 anos de espera pelo asfalto e nada. Quem mora bem com uma poeira dessa, além da saúde, tem o prejuízo com a manutenção dos veículos. Fui no mecânico, ficou R$1.700 o conserto da suspensão do carro, que é o que mais estraga no carro, né? E uma imagem que chega a dar agonia. Olha o perigo que essa criança correu num condomínio da capital. Deus do céu. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira, agora 11h50. Bom jornal para a gente. Vamos começar. Chegaram mais vacinas em Goiás. A remessa com mais de 43 mil doses da Pfizer desembarcou à meia-noite e deve ser distribuída para vacinação de primeira e segunda doses. Agora, a má notícia é que a chegada de mais vacinas da AstraZeneca vai atrasar. O recebimento de novas doses tinha sido divulgado ontem pelo governador Ronaldo Caiado numa rede social. Nós até falamos aqui no Jornal Anhanguera. Estava prevista a chegada de mais 156 mil doses da AstraZeneca, mas, segundo a Secretaria de Saúde, o avião que faria o transporte dessa vacina entrou em manutenção. A empresa responsável pelo envio vai fazer esse trajeto por terra com escolta policial. Ainda não foi divulgada qual a previsão de chegada dessas vacinas em Goiás. Rio Verde completa 3 dias sem aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse tipo de imprevisto aí, claro, atrasa ainda mais. Deixa eu chamar a repórter Manuela Messias, que está por dentro dessa situação. Tudo parado por aí? Como está a situação, ô Manuela? Bom dia. Bom dia para você, Thiago. Bom dia também para todo mundo que acompanha a gente. Por enquanto, Rio Verde segue sem a vacinação para primeira dose, viu? A última vacinação que teve foi no sábado, isso porque na sexta-feira chegou uma nova remessa de vacinas e todas as doses destinadas à primeira aplicação terminaram já no sábado. Então são 3 dias, como você bem disse, sem dar continuidade nessa campanha para a primeira aplicação. Só que nós tivemos a informação que hoje devem chegar 6 mil doses aqui em Rio Verde. Só que não foi repassado pela Secretaria de Saúde do município o horário que essas doses devem chegar. Além de Rio Verde, vários outros municípios aqui da região também devem receber doses de vacinas, né, contra a Covid-19, mas reforço que ainda não há um horário previsto para a chegada desses imunizantes. Então, como você bem disse, Thiago, 3 dias sem vacinação para a primeira dose, mas a vacinação para a segunda dose, gente, continua, tá? Então, se você recebeu a primeira dose da AstraZeneca até o dia 4 de maio, você pode ir até o Núcleo de Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Verde, que fica no bairro Gameleira, para receber a sua segunda aplicação. A campanha está seguindo por lá todos os dias, tá? Hoje segue até às 4 horas da tarde. Não esquece o cartão de vacinação, porque lá consta a data que você recebeu a primeira aplicação. A gente sabe da importância dessa segunda dose para fechar esse ciclo de imunização. Já quem aguarda a primeira aplicação, o município parou a campanha de vacinação na faixa dos 35 anos, né? Então, quem aguarda a continuidade dessa campanha, todos, né, que têm abaixo de 35 anos estão aí aguardando ansiosamente, as vacinas vão chegar. Hoje está previsto para que cheguem aí 6 mil doses. Então, quem sabe ainda nesta semana a campanha volte a seguir aqui em Rio Verde, né, Thiago?
Com toda certeza, Manu, mas você pensa aí, 35 anos, tem muitas pessoas nessa faixa etária aí, são 3 dias sem vacinação, pelo menos 3 dias ali, a gente coloca o quê? A Rio Verde deve estar imunizando 700 pessoas por dia aí, se a gente colocar 3 dias com a vacinação parada, olha a quantidade de pessoas esperando por vacina, e aí a gente fala de fim de pandemia, está muito longe, se as pessoas, se os governantes não agilizarem para ter vacina para todo mundo, a situação pode piorar ainda mais. A gente fala de leitos lotados. Ontem a situação aqui em Goiás dos leitos voltou a piorar e aí a gente não pode brincar realmente de jeito nenhum. A dose que estava prevista para chegar aqui ontem teve atraso porque o avião entrou em manutenção e aí vai ter que vir por terra. Eu acabei de ler uma nota aqui que não tem previsão para a chegada dessas vacinas aqui para o estado. A Manu disse que tem 6 mil previstas para chegar hoje. Será que chega mesmo? Será que essa campanha vai continuar assim, aos trancos e barrancos? Não dá para ser não. Tem que ter responsabilidade, afinal de contas, estamos falando de saúde. Obrigado por sua participação, Manu. Até mais. E Anápolis também está com a aplicação da primeira dose parada por falta de doses. Assunto para o Bruno Mendes. O Bruno tinha até uma esperança aí, mas de repente para tudo, né? Bom dia. Olá, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. O cenário aqui onde a gente fala ao vivo, por si só, já diz muita coisa, viu? O Divino Costa vai mostrar para vocês, nós estamos aqui no ginásio Internacional Newton de Faria, neste estacionamento aqui ao fundo, onde a gente está vendo apenas um veículo chegando. Geralmente em outros jornais a gente mostrou esse estacionamento lotado de carros. Isso aqui é reflexo da falta de vacinas para aplicação da primeira dose aqui na cidade. Vez ou outra, como agora, a gente vê um veículo chegando, mas são pessoas que estão vindo para cá tomar a segunda dose. Desde terça-feira, ou seja, já há 2 dias, Anápolis não tem doses da vacina para aplicação da D1, ou seja, para a primeira dose. A gente noticiou aqui no J1, o último carregamento que chegou para Anápolis foi na sexta-feira passada. Essas doses duraram a vacinação de sábado e duraram inclusive até a metade da tarde de segunda-feira. Daí para frente não teve mais vacinação, aplicação da primeira dose aqui na cidade. Todos os pontos de vacinação, os 10 pontos de vacinação aqui de Anápolis, têm apenas doses para aplicação da dose complementar, ou seja, para a segunda dose. A nossa produção pela manhã entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, buscando saber quando é que deve ser retomada a aplicação da primeira dose. A Prefeitura diz que existe uma previsão para que essas doses que chegaram para o estado hoje de manhã cheguem aqui em Anápolis, na regional de Anápolis, já durante a tarde, mas ainda não está definido qual horário essas vacinas vão chegar, por isso não tem previsão hoje ainda de aplicação da primeira dose. A expectativa, a previsão, a torcida é para que nesta quinta-feira, ou seja, que amanhã o dia comece com a aplicação dessa primeira dose, mas vai depender, claro, da chegada de mais vacinas. Anápolis está vacinando com a primeira dose pessoas acima de 38 anos, mas como a gente viu aqui, o cenário é um cenário completamente vazio, não tem fila, vacinação, aplicação da primeira dose segue parada também aqui em Anápolis. Tiago. Chega a doer o coração uma cena dessa, viu, Bruno? E vale o alerta aqui também, como a Manu disse lá em Rio Verde, a segunda dose está sendo aplicada. Se você chegou o período de vacinar, corre lá para o posto de saúde, para o drive-thru, para tomar a sua segunda dose, o seu reforço. Você de Anápolis também, o Bruno disse que tem continuação para a segunda dose, para o reforço. Então, você que tem 38 anos, chegou o período de vacinar, corre lá para tomar a sua dose. Por enquanto, muito obrigado, viu, Bruno? E não para por aí não. Outras cidades estão com estoque zerado para a primeira dose e ainda hoje a gente continua com esse giro. Porque agora quero te contar que 2 mulheres foram filmadas furtando uma ferragista em Anápolis. Nas imagens dá para ver quando uma mulher pega um objeto e coloca na bolsa. Em seguida, outra mulher esconde vários produtos no casaco. Segundo o dono da loja, elas furtaram discos de porcelanato e o prejuízo foi de R$6 mil. Nem câmera de segurança impede esse tipo de furto aí, esse tipo de situação, né?
O julgamento dos acusados de matar Emanuele Muniz Gomes, jovem transexual, brutalmente assassinada em 17 em Anápolis, durou quase 16 horas. Os 4 acusados do crime foram condenados a mais de 26 anos de prisão. Foram mais de 15 horas no tribunal do júri. A mãe de Emanuele Muniz foi a primeira a dar o depoimento. Ela precisou reviver o pesadelo de ter encontrado a filha morta no meio de um monte de lixo. Encontrar uma parte sua no lixo, foi no lixo que eu achei, no lixo, onde tinha resto de móveis velhos, resto de concreto. Então, assim, está sendo muito difícil. Emanuele Muniz tinha 21 anos em fevereiro de 2017, quando aconteceu o crime. Segundo as investigações, a vítima foi morta por espancamento e o motivo teria sido homofobia. Durante o depoimento dos réus, Sérgio Cesário confessou pela primeira vez que teve relação sexual com Emanuele. Um exame da perícia comprovou que tinha material genético de Sérgio nas partes íntimas da vítima, mas ele negou que tenha acontecido um estupro. Já Daniel Lopes Caetano, pela primeira vez, confessou que matou a vítima num momento de loucura. Você está confessando aqui que matou a vítima, certo? E que os outros não têm culpa e que os outros não participaram disso. Certo. Além de Daniel e Sérgio, outros 2 homens foram acusados de participar do crime. Reinivan Moisés de Oliveira Caetano e Márcio Machado Nunes. Os 4 foram presos em 2017. A promotora contou durante o julgamento que Emanuele estava numa boate de Anápolis quando aceitou uma carona dos rapazes. Emanuele foi encontrada morta na manhã do dia seguinte. Depois da apresentação da acusação e das defesas, o júri, composto por 6 homens e uma mulher, decidiu pela condenação dos 4 acusados. Daniel e Reinivan pegaram cada um 26 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Sérgio foi condenado em 34 anos e 2 meses e Márcio pegou 35 anos de reclusão. Justiça foi feita, eles pegaram uma pena, digamos que boa, né? Assim, vai me deixar, agora eu posso ficar mais em paz. Justiça foi feita, como a mãe disse, o crime foi em 2017, a gente viu aí o repórter dizendo. Morreu o motociclista que bateu na porta de um carro em Bom Jesus, no sul do estado. A gente falou sobre esse caso aqui ontem, inclusive te mostrando a imagem desse acidente. A Polícia Civil está investigando o caso. A Luana Nunes chega agora com todos os detalhes. Oi, Luana, com você, bom dia. Ei, Tiago, bom dia para você e para todos. Isso mesmo, infelizmente, Rones Cabral, de 53 anos, que era radialista, morreu ontem no Hospital de Urgências de Goiânia, após sofrer esse acidente na segunda-feira, lá em Bom Jesus. Câmeras de segurança registraram o momento desse acidente, são imagens aí impressionantes. O Rones passava de moto por uma rua quando o motorista de um carro abriu a porta, né? Esse motorista tinha acabado de estacionar e ele acabou atingindo o motociclista. O Rones foi socorrido e levado para um hospital em Bom Jesus, mas por causa da gravidade do estado de saúde, teve que ser transferido para Goiânia. No Hugo, o paciente chegou a ser sedado e entubado e na tarde de ontem, infelizmente, não resistiu e morreu. O corpo do Rones ainda está no IML de Goiânia, aguardando a liberação, mas o enterro deve acontecer ainda hoje em Bom Jesus. Bom, e agora como que ficam, então, as investigações? O delegado responsável pelo caso conversou com a nossa equipe, que está lá em Bom Jesus, explicou que o motorista desse carro que abriu a porta, né, ele não vai responder por nenhum crime. Isso porque não foi um ato intencional e também porque ele parou no lugar, né, prestou o socorro para o Rones. Já o outro motorista de uma picape que também atropelou o Rones depois que ele caiu no chão, esse sim vai ser investigado. Isso porque, na continuação da imagem, a gente consegue perceber que esse motorista, ele desceu do carro, olhou, viu o que tinha acontecido, mas foge de ré.
para poder sair do local. E como a gente sabe, fugir da cena de um crime é considerado, quer dizer, fugir da cena de um acidente é considerado um crime de trânsito. Por isso esse motorista vai ser investigado. A nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo caso, que é o Gustavo Mendes Silva, e ele explicou como vão ser aí as investigações. Vamos conferir. Existe um outro condutor envolvido no acidente, que foi contra o veículo contra o qual o radialista colidiu, bateu a cabeça e acabou sofrendo as lesões que evoluíram para a morte. Em relação à conduta desse indivíduo, ela vai ser apurada como crime, já que ele se evadiu do local, não prestou socorro nem solicitou auxílio de autoridade de trânsito ou autoridade respectiva. Então pode aí configurar um crime de omissão de socorro no Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 304, cuja pena ela pode ser de 6 meses a 1 ano. Muito complicado, né, Tiago? A gente sabe que quando você se envolve em um acidente, às vezes a pessoa fica sem reação, não sabe o que fazer, mas é importante frisar que não pode deixar o local, tem que prestar assistência, para a pessoa ali que está precisando de ajuda. E agora a gente aguarda, então, o segmento aí dessas investigações. Tiago. Obrigado por sua participação, Luana. Deixa eu só comentar com o pessoal de casa essas imagens aí. Eu vou pedir para a gente rodar de novo, porque agora sim a gente tem um entendimento completo do que aconteceu lá em Bom Jesus. O motociclista vinha, olha só, percebam, ele está vindo ali, no caso ele já está caído, é isso? Agora sim. Ele está vindo, o motorista que estava com o carro parado abre a porta. Isso. Esse motorista não vai responder por nada. A polícia entendeu que não foi intencional. Agora, o carro que estava vindo na outra mão, ele teria passado por cima da vítima e fugido sem prestar socorro. O delegado diz que vai investigar, claro, o caso. Esse motorista pode responder por omissão de socorro. A gente segue acompanhando essa história, então, triste demais. O motociclista com 53 anos, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui em Goiânia. Ele chegou a ser internado no hospital lá da cidade, mas por conta da gravidade foi trazido para a capital e não resistiu. Obrigado por sua participação. Até mais, Luana.